Aleluia. Como é bom louvarmos a esse Deus maravilhoso, Deus real, poderoso, santo, tremendo, que nos guarda, que nos sustenta e que é digno de toda a glória, de toda a adoração, em nome de Jesus. É bom podermos compartilhar juntos, amados irmãos, embora a saudade seja grande, mas sabemos que aí na sua casa, sua família também está recebendo de Deus, está podendo cultuar ao Senhor. Nós não temos restrição para buscarmos a face do Senhor. O Espírito Santo se move em toda a terra. Louvado seja Deus por isso. Nós podemos cultuá-lo, adorá-lo em espírito e em verdade. Um grande abraço a todos os membros da igreja, a saudação aos amados, na expectativa de que o Senhor continuará cuidando de nós, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Eu vou ler inicialmente o versículo 28, mas nós vamos pensar em alguns textos da palavra, vamos estar refletindo em algumas passagens bíblicas que nos convidam a olharmos para cima. Eu quero pensar nessa hora sobre esse tema: igreja, olha para cima, porque a tua redenção está próxima. E nós vamos perceber na Escritura que, em alguns momentos, algumas pessoas foram chamadas, desafiadas a olharem para cima, a olharem para o alto, como nós também temos sido desafiados, encorajados e convocados pelo nosso Deus a olharmos para cima, a olharmos para Deus. E esse versículo 28, que se encontra naquele sermão de Jesus, tratando do princípio das dores, de alguns sinais que disseram respeito a aqueles dias, próximo do ano 70, algumas realidades que já se cumpriram nesse texto, mas também algumas realidades apontadas pelo Senhor Jesus para o tempo do fim, tempo que antecederia a vinda do Senhor, a manifestação do anticristo e a vinda do Senhor. E eu quero então ler o verso 28. O texto diz: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Louvado seja Deus pela esperança que temos, pela convicção que temos de que a nossa redenção se aproxima. Eu quero pensar então nesse tempo sobre em alguns momentos na história do povo de Deus, em que servos do Senhor foram convocados por Deus a olharem para cima. Quero começar lá em Gênesis, no capítulo 15, pensando em Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. Um dia esse homem recebeu um chamado de Deus. A história da redenção começa a se concretizar na história, a partir do chamado de Abraão. Deus fez uma promessa aos nossos pais, quando os nossos pais se rebelaram em Gênesis capítulo 3, que Deus iria levantar alguém que ia esmagar a cabeça da serpente, alguém que iria vir a este mundo para nos trazer a reconciliação com o Criador. E para que esse plano de Deus se estabelecesse na história, ele chama um homem, ele chama um casal, e começa com Abrão ainda, né? Lá em Gênesis capítulo 12, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, eu vou abençoar a sua descendência, e a sua descendência vai abençoar todas as famílias da terra. O apóstolo Paulo interpreta esse texto em Gálatas 3 e diz que o descendente referido ali na promessa é Cristo, Gálatas capítulo 3. Mas para que essa verdade se estabelecesse na história, Abraão precisava de uma descendência. O que acontece é que ele tinha uma idade avançada, sua esposa era estéril, e à medida que o tempo ia passando, Abraão começava a enfrentar crises, porque ele era ser humano como nós.
E no capítulo 15 de Gênesis, é num desses momentos que Deus está tratando do coração de Abraão. E Deus então o convida a olhar para cima. Gênesis capítulo 15, a partir do verso 1, a palavra diz: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Em primeiro lugar, nós devemos olhar para cima para contemplarmos a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Olha para cima. Deus convida Abraão a sair da sua tenda e olhar para cima, olhar para o céu, a contemplar o céu totalmente estrelado. E Deus diz a ele: conta as estrelas, se é que o podes. Aqui Deus está dizendo para Abraão: Abraão, você é limitado, mas eu sou ilimitado. Eu criei todas as coisas, não há impossíveis para mim. E eu queria que você pensasse comigo, amado irmão, que o nosso Deus, Ele não é um Deus incoerente, Ele não é um Deus inconsequente. Se Ele faz uma promessa que iria abençoar a descendência de Abraão, é óbvio que Deus iria fazer com que Sara pudesse dar à luz. Abraão aqui começa a pensar em um jeito, de dar um jeito para essa situação, tentando dar uma ajuda para Deus. Senhor, eu tenho aqui uma solução, eu tenho o meu servo Damasceno, Eliezer. Verso 2, eu continuo sem filhos, mas eu tenho uma opção, eu tenho um plano B. Amado, com Deus não há plano B. Deus é soberano, Deus é fiel em todas as suas promessas. Os seus propósitos não podem ser frustrados. Ele é o Senhor da história, Ele governa a história da redenção. Há uma história em curso. Na história, Deus opera na história humana, mas com o seu plano de redenção, que passava por Abraão. Se você ler na sua Bíblia, Mateus capítulo 1, verso 1, você vai perceber que Jesus Cristo é descendente de Abraão. Esse povo que foi levantado, que foi iniciado com Abraão, o povo de Israel, é o povo estratégico de Deus. Por isso Deus abençoa a descendência de Abraão. Mas quando ele está olhando para a sua limitação, quando ele começa a racionalizar e começa a dizer: olha, o tempo está passando e o Senhor não cumpre a sua promessa. E é interessante, no verso 1, que quando Deus fala com ele, a primeira coisa que Deus lhe diz é: não temas. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Meu irmão, Deus está dizendo a mim e a você: não temas, porque eu sou o teu escudo. O teu galardão será sobremodo grande. E aí Abraão entra em crise, dizendo: o Senhor ainda não me deu, que me haverás de dar se continuo sem filhos? Eu tenho um herdeiro, um Damasceno. E Deus diz: não, Abraão. Verso 3, verso 4, a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro. Deus está dizendo: eu sou poderoso para cumprir a minha promessa na sua vida. Mesmo que as situações estejam difíceis, as circunstâncias são adversas, mas eu continuo sendo Deus. Eu vou fazer com que Sara dê à luz a Isaac. Este será o teu herdeiro, que será gerado de ti. Não há plano B, não precisa ficar desesperado, porque eu continuo sendo o Senhor soberano. Eu sei o que estou fazendo, eu governo a história, Abraão. Eu sou o teu escudo.
para aquecer o coração de Abraão, Deus o conduziu para fora, diz o verso 5, e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Será assim a tua posteridade. Será assim a tua posteridade. E aqui, Abraão se depara com a sua limitação, mas ele se depara com o poder de Deus. Abraão não podia contar as estrelas, mas há um Deus que conhece cada uma das estrelas. Isaías, no capítulo 40, versículos 25 e 26, a palavra do Senhor nos diz, Isaías 40, 25 e 26, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Verso 26, levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Abraão não pôde contar as estrelas, mas ele confiava, e ele tinha o Deus, a sua vida estava nas mãos do Deus que criou todas as coisas. Eu quero convidar você a erguer a sua cabeça nesta hora, a olhar para a fidelidade de Deus, a fidelidade do Senhor em cumprir as suas promessas. Os tempos são difíceis, mas as promessas de Deus não vão cair. Ele continua dizendo que está conosco todos os dias. Ele continua dizendo que Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus. E nós então, amados, vamos olhar para Ele, vamos olhar para o alto, para a glória do Senhor, porque Ele é maior. Ele é maior que a enfermidade, Ele é maior que a dificuldade econômica, Ele é maior que a pandemia, Ele é maior que as nossas impossibilidades. Talvez nós estejamos sendo tentados nesse tempo a olhar para as nossas impossibilidades, mas Deus está nos chamando a olharmos para cima, olharmos para Ele, como Abraão o fez, olhou para o céu. E aliás, nesse tempo o céu está mais limpo, o clima está mudando, os peixes estão à vontade no mar, há animais que estão aparecendo, na cidade. Que coisa gloriosa, o Senhor está renovando esse planeta. Ele nos deu um planeta azul e nós o transformamos num planeta cinza. Ele é Senhor da criação, amados. Há testemunhos em todo o mundo da despoluição. É algo para nós refletirmos, Obviamente que é fruto da diminuição das atividades econômicas, das indústrias funcionando, mas nós podemos respirar um ar mais puro. Como seria bom se nós refletíssemos no propósito de Deus. Nós fomos criados para viver dessa forma, em harmonia, a criação com o Criador. Nossos pais romperam com Ele, mas aqui nós estamos vendo que Ele não desistiu de nós. Ele levanta Abraão para, através da sua descendência, chegar até a Cristo, o Senhor Jesus. Então, nós devemos olhar para cima para contemplarmos a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Mas há uma segunda razão que deve fazer com que a nossa cabeça se levante, os nossos olhos se ergam. Nós devemos olhar para cima também para lembrarmos-nos de onde está a nossa base de segurança. Quem é que nos socorre hoje pela manhã, no culto mais cedo? Nossa irmã Ana Paula citou o Salmo 121. Nós devemos olhar para cima para nos lembrarmos de quem é a nossa base de segurança, quem é que é poderoso para nos socorrer, nos sustentar. O salmista diz: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, acima dos montes. O meu socorro vem do Senhor, mas não é qualquer Senhor. Ele diz que fez o céu e a terra. Aleluia. Devemos erguer nesses dias os nossos olhos e nos lembrarmos
de que o Senhor é a nossa base de segurança. A nossa base de segurança não está em pessoas, nem em coisas, nem em tecnologias, nem na ciência. Tudo isso é instrumento de Deus, mas a nossa segurança está no Senhor, está acima de tudo isso. Ele é Deus de toda a ciência, de todo o conhecimento. Mas Jesus deixou muito claro para nós: sem mim nada podeis fazer. E nós estamos orando, sim, para que Deus mais uma vez use a ciência, use os pesquisadores, mas a nossa dependência está nele. O salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Por isso eu elevo os olhos, ergo a minha cabeça, não fico prostrado, olho para cima, além dos montes. Verso 3 diz: ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, não cochila, nem dorme o guarda de Israel. Por que eu e você podemos dormir? Porque o nosso Deus não dorme, cuida de nós o tempo todo. No verso 5 ele diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Aleluia. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Que coisa tremenda, amados. A nossa alma é guardada, a nossa vida, porque um dia ela foi entregue ao Senhor Jesus. Nos sujeitamos ao seu senhorio, nos sujeitamos ao seu governo, a nossa vida está nas mãos de Deus. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a sua permissão, não cai um pardal nesse mundo morto sem a autorização do Senhor. A nossa segurança está nele, e ele termina dizendo no verso 8, o salmista: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Por isso, amados, devemos erguer a nossa cabeça, para contemplarmos a fidelidade de Deus, em cumprir as suas promessas, como Abraão pôde contemplar, erguendo a sua cabeça, para nos lembrarmos de onde está a nossa base de segurança, em quem, melhor dizendo, está a nossa base de segurança. Terceiro lugar, nós devemos olhar para cima para enxergarmos a urgência da obra de Deus em nossos dias. E aí chegamos em João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, num texto muito importante do ponto de vista da salvação. Jesus quebrando aqui paradigmas, Jesus chegando num lugar onde os judeus preferiam evitar. Samaria. A palavra diz: era-lhe necessário, verso 4, atravessar a província de Samaria. Era necessário do ponto de vista da missão, porque do ponto de vista cultural, todos davam uma grande volta para evitarem aquele lugar. Mas a promessa de Deus a Abraão é que em ti, na sua descendência, e Paulo diz que o descendente é Cristo, serão abençoadas todas as nações da terra. O evangelho é para os gentios também. E então, Jesus chega nesse lugar e se depara com uma mulher com dores profundas no seu coração, marcada pelo anseio de ser feliz, e ela tentava preencher a sua felicidade em relacionamentos. A prova disso é que Jesus diz: chama o teu marido, num determinado momento da conversa, e ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Jesus diz: é verdade, você já teve 5 maridos, verso 18, e esse que agora tens não é teu marido. E a mulher reconhece que Jesus era um profeta. E Jesus começa a falar com aquela mulher, e começa a falar sobre adoração, ensinando a ela que a adoração deve ser em espírito e em verdade. Não importa se é judeu, se é samaritano, em que lugar esteja do mundo, em que altura da história, a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Ela é produzida pela ação do Espírito em nossas vidas, e ela é real, verdadeira, não é falsa, não é hipócrita.
Essa é a adoração, esses são os adoradores que o Pai procura. E essa mulher é confrontada por Jesus, ela é impactada por Jesus, e ela adora o Senhor Jesus, e ela se torna uma testemunha de Jesus. A Bíblia diz que ela ia buscar água num horário impróprio. Diz o verso de número 6, que ela estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Jesus se assentara junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. Foi exatamente a hora que essa mulher estava ali buscando água, ela estava fugindo das pessoas, da convivência das pessoas, por conta da sua história familiar, de vida. Mas quando Jesus entrou no seu coração, quando ela foi saciada com a água da vida, Jesus falou assim: olha, eu tenho uma água que pode saciar você, e a fonte que eu tenho a te oferecer há de jorrar para a eternidade. Aleluia. E essa mulher, ela não tem mais vergonha, ela vai à cidade, e ela vai falar de Jesus, e ela vai convidar os samaritanos, e no decorrer do texto, nós percebemos que os samaritanos vão até Jesus e se convertem também ao Senhor, e dizem a ela: já não é mais por aquilo que você disse, mas nós mesmos temos contemplado. Diz o versículo 42, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Quem é alvo da graça de Deus se torna instrumento nas mãos de Deus. Essa mulher se torna uma testemunha de Jesus em Samaria. Mas enquanto ela estava indo à cidade, os discípulos de Jesus chegaram, trazendo comida. E no versículo de número 33, 34, Jesus diz assim: disse-lhe Jesus, depois dos discípulos trazerem comida e oferecerem-lhe comida, Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Verso 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Nós devemos olhar para cima para enxergarmos a urgência da obra de Deus em nossos dias. Jesus, nesse texto, orientou os discípulos a erguerem os olhos, a enxergarem os campos que já estavam preparados para a ceifa, para a colheita. Amados irmãos, esse é um tempo de colheita, esse é um tempo de testemunho, a obra de Deus continua. Nós temos falado isso, que a igreja continua em missão, o prédio fechado, mas a igreja é o edifício de Deus, é o corpo de Cristo que se move na terra, e Deus está nos chamando a erguermos os nossos olhos, a deixarmos o Espírito Santo nos usar nesse tempo, onde vidas estão perdidas, desesperadas, há pessoas que têm tido pensamentos de morte, de suicídio nesse tempo, e nós repreendemos isso em nome de Jesus. Há pessoas que estão angustiadas, e nós temos a palavra, o remédio, o Evangelho de Cristo, a palavra que transforma. Meu amado, deixe-se usar pelo Espírito Santo. As ferramentas de Deus estão aí, as ferramentas tecnológicas que Deus permitiu que estivessem em nossas mãos. Utilize isso, utilize-as. Tivemos uma reunião dos homens na sexta-feira, Ministério dos Homens, através de um dos aplicativos, de uma das ferramentas que são usadas para reuniões, e nós estávamos em 6 municípios naquela reunião: São Gonçalo, Niterói, Tanguá, Itaboraí, tinha um irmão lá em Maricá, né? E agora me fugiu, tinha mais um outro lugar também. Eu percebi que nós estávamos em 6 municípios, numa reunião, numa reunião.
Itaboraí, nosso irmão Alexandre, alguns irmãos aqui em Niterói, São Gonçalo, tínhamos o nosso irmão Ney, lá em Tanguá, me ajuda aí, Tércio, tínhamos o Rubinho, Maricá, e tinha mais um irmão, que agora fugiu, o nosso irmão Eldo, estava em Cabo Frio, né? Eu fiquei pensando, gente, nós estamos em 6 municípios nesse momento, e agora aqui, não sei aonde essa palavra está chegando, e vai chegar mais adiante. Então, amados, a obra de Deus continua, o Espírito Santo continua, a palavra de Deus não está algemada, então nós devemos fazer o que Jesus diz aqui no versículo 35, erguei os olhos, e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Essa orientação é necessária porque nós temos muita facilidade em perdermos o foco daquilo que Deus quer das nossas vidas. A igreja continua em missão. Então, nessa semana, querido, ore ao Senhor, diga: Senhor, eis-me aqui. Apresente a Ele o seu telefone, apresente a Ele o seu tablet, o seu computador, aos nossos queridos irmãos que nos assistem lá de Portugal, o seu telemóvel, você da Espanha, o seu telefone móvel, você nos Estados Unidos, o seu cell phone, e diga: Senhor, unge, para que eu seja instrumento para abençoar vidas, para que vidas possam receber essa palavra nessa semana, em nome de Jesus. Ligue para alguém, faz uma chamada de vídeo, ore com alguém que você sabe que nesse momento está vivendo um tempo de muita dificuldade, além da pandemia, além da reclusão, de estarmos no distanciamento social, há outras crises, então é tempo de nos deixarmos usar pelo Senhor. Por isso Jesus disse aos discípulos: erguei os vossos olhos. Então nós devemos olhar para cima, contemplando a fidelidade de Deus, como Abraão fez, a capacidade que Deus tem de cumprir as suas promessas. Devemos olhar para cima como o salmista, no Salmo 121, para nos lembrarmos em quem está a nossa base de segurança, a nossa proteção. Devemos erguer os nossos olhos, como os discípulos de Jesus em João 4, para enxergarmos a urgência da obra de Deus. Mas eu quero concluir voltando a Lucas 21, versículo de número 28, e pensar com os amados que nós devemos erguer a nossa cabeça, olhar para cima, para percebermos que a nossa redenção está próxima. Lucas 21, 28, ora, ao começarem estas coisas a suceder, algumas aconteceram no primeiro século. Algumas realidades no texto têm a ver com aqueles dias, com o ano 70, destruição do templo, algumas perseguições que o povo de Deus enfrentou no primeiro século. Mas algumas realidades são relacionadas, são referentes ao tempo do fim. Por exemplo, versículo 10, versículo 11, algo que nós estamos vendo no nosso tempo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. São sinais que apontam para a vinda do Senhor. Servem de despertamento para as nossas vidas, para de fato erguermos a nossa cabeça, para pensarmos na brevidade da nossa vida, na transitoriedade da nossa vida e no propósito de Deus que há de se consumar. A cosmovisão cristã, ela passa por essas verdades: a criação, a queda, a redenção e a consumação. A história está nas mãos de Deus. Ele é o Deus Criador, nos criou para vivermos em comunhão com Ele. Os nossos pais romperam com Ele, e Ele não desistiu de nós, envia o Seu Filho para a nossa redenção. Mas haverá o clímax dessa redenção, que nós chamamos de consumação, de restauração de todas as coisas. Mas
é aquilo que nos aguarda. E esses sinais, eles estão em todo o mundo, e em vários aspectos nós vemos a manifestação desses sinais, na natureza, na política mundial, na economia, na religião, na volta dos judeus para a sua terra. O mundo caminha para um governo único, e nós aí nos deparamos com alguns temas que são comuns a todas as nações, e servem de elementos de unidade mundial, internacional: o terrorismo, o aquecimento global, o mercado, as pandemias. Então nós caminhamos para esse tempo, E aí a pergunta é: o que fazer quando tudo isso começar a suceder? É isso que Jesus diz no versículo 28. Ele diz, são duas orientações claras. Primeiro, ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai. Aleluia. Parece um contrassenso, não é, irmãos? Pastor, eu estou dentro de casa, limitado, quero trabalhar, quero visitar meus familiares que estão distantes, já há 2 meses que eu não consigo fazer isso. Jesus está dizendo: quando começarem estas coisas a suceder, exultai, alegrai-vos. Segunda ação: e erguei a vossa cabeça. Por que exultar e erguer a nossa cabeça diante de um quadro tão difícil como esse? A resposta é: porque a vossa redenção se aproxima, porque nós vamos estar para sempre com o Senhor, porque aquilo que Ele começou, morrendo em nosso lugar, sendo sepultado, ressuscitando ao 3º dia, garantindo a nossa salvação, isso vai ser levado ao extremo, ao clímax. É a consumação da redenção, que será a glorificação. Aleluia. Mas a questão é: será que todas as pessoas neste planeta, podem exultar e erguer a cabeça diante da iminente volta de Jesus, diante da consumação do propósito de Deus? Será que todas as pessoas no planeta têm motivos para exultar e erguer a cabeça? Olha, a redenção se aproxima. Percebam, irmãos, o texto diz: exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Essa palavra é dirigida aos redimidos, aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus. A esses essa palavra é dirigida, a nós pela graça de Deus. Efésios capítulo 1, versículo de número 7. Efésios capítulo 1, no versículo 7. O apóstolo Paulo está falando da obra de Cristo, está falando do plano eterno de Deus da salvação, está falando da salvação que é iniciada no propósito eterno do Pai, se manifesta, se concretiza na entrega do Filho e é aplicada a nós pela obra do Espírito. É isso que nós lemos nos primeiros 14 versículos desse capítulo 1. No versículo 7, Paulo está falando de Cristo, e ele diz: no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A redenção é um termo utilizado para se referir ao preço que era pago para libertar um escravo, e o preço para nos libertar da escravidão do pecado, de um estilo de vida autocentrado, rompido com Deus. Houve um rompimento dos nossos pais. Nós podemos ser iguais ao Criador, então nós não devemos contas a Ele. Nós queremos viver ao nosso modo, nós queremos adorar a nós no centro, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus, para que pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, libertos
do domínio do pecado. Um preço foi pago. A Bíblia chama esse preço de redenção, que foi pago no sangue de Jesus, no qual temos a redenção, verso 7, pelo seu sangue, a remissão, o perdão, o cancelamento dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, não segundo os nossos méritos, mas segundo a riqueza da sua graça. Por isso, nós podemos exultar. Por isso, quando essas coisas começam a suceder, enquanto as pessoas estão desesperadas, apavoradas, nós sofremos o impacto, sofremos, porque ainda estamos no mundo, lamentamos cada pessoa que morreu e tem morrido, lamentamos profundamente, oramos para que o Senhor repreenda a mortandade, entendemos que cada vida morta é uma história de vida, não estamos olhando para os números, estamos olhando para vidas, famílias, histórias, e temos orado para que o Espírito Santo console cada família enlutada. Sofremos o impacto, mas ao mesmo tempo temos a esperança, temos a certeza de que quando essas coisas começam a suceder, somos chamados pelo Senhor a exultarmos e erguermos a nossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Jesus pagou o preço para nos redimir, Jesus pagou o preço para nos libertar, Jesus pagou o preço para nos garantir a eternidade com Ele. Só Ele pode nos dar a vida eterna, e Ele nos marcou para esse tempo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, e você tem ouvido a palavra nesse tempo. Que palavra da verdade é essa? Paulo explica, o evangelho da vossa salvação. A salvação de Deus está no evangelho, o evangelho é Cristo. Tendo nele também crido, ouviu e creu, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo, diz o verso 14, é o penhor, é a garantia da nossa herança. Até quando? Até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Capítulo 4, versículo 30, Paulo diz ainda, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para quê? Para o dia da redenção. Aleluia. Qual é a garantia, o selo de que vamos estar naquele dia? O selo do Espírito Santo. Quando você ouve a mensagem do Evangelho e crê em Jesus, você recebe o selo, a marca de que você está selado para a redenção, separado, garantido para aquele dia. Por isso exultamos, erguemos a nossa cabeça, porque a nossa redenção, aquela que foi estabelecida no sangue de Jesus e confirmada pelo Espírito Santo em nossas vidas, se aproxima. Aleluia! E nós estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Quero concluir dizendo, Deus te chama a olhar para cima, a erguer a sua cabeça. Nada de olhar para o homem, porque o homem falha e nós ficamos decepcionados. Nada de olhar para trás, porque aquele que olha para trás não é apto para entrar no reino de Deus. Mas nós devemos olhar para cima, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhar para o alto, porque a nossa redenção está próxima. Você já está preparado para esse tempo, para esse dia? A história caminha para o seu desfecho. A história caminha para a consumação, para a restauração. O apóstolo Pedro diz que nós, porém, aguardamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça, novos céus e nova terra. Isso é possível pela obra da redenção. É o sangue de Jesus que sustenta o universo, porque nós fomos criados para viver em comunhão com Deus e rompemos com Ele. Nós só estamos vivos porque o sangue de Jesus foi vertido antes da fundação do mundo. É isso que a Bíblia nos diz. A garantia de que o mundo continuaria existindo, mesmo
os nossos pais rompendo com Deus, está no sangue de Jesus. E o mundo vai caminhar para o seu desfecho. E Deus vai restaurar todas as coisas. Novos céus e nova terra. A criação geme. A natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E nós temos o penhor do Espírito, diz Romanos 8, nós aguardamos esse dia. Nós fomos selados para esse dia. Por isso, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Deus está chamando você, que tem ouvido a palavra nesse tempo, a receber o perdão de Deus, que é oferecido no sangue de Jesus. O texto de Efésios 1,7 é muito claro. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Não há mérito. Não pense que você pode trocar. Não pense que você naquele grande dia vai chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu mereço estar aí porque eu fui um bom homem, um bom marido, uma boa esposa, um bom empresário, um bom empregado. Querido, se fosse pelos nossos méritos, Jesus não precisaria ter morrido por nós. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, para nos salvar, para nos redimir, para que quando essas coisas acontecerem, nós possamos erguer a cabeça, crendo, conforme a promessa do Senhor, de que a nossa redenção se aproxima. Eu quero orar com você nesse momento. Pare aí na sua casa e pense o que esse tempo tem produzido no seu coração. Se você só enxergar desespero, medo, angústia, ansiedade, perplexidade, e você não consegue enxergar além de que Deus está trabalhando, de que a sua vida está nas mãos de Deus, que você está exultando, não pelas pessoas que estão morrendo, nós estamos lamentando, mas você está exultando e erguendo a sua cabeça, crendo que a sua redenção se aproxima. É essa experiência que Deus quer que você tenha. Como igreja lamentamos, choramos, porque vivemos a nossa fé nesse mundo que rompeu com Deus, mas ao mesmo tempo, nós exultamos e erguemos a cabeça, porque a nossa redenção está próxima. Nós vamos estar para sempre com o Senhor, não porque nós mereçamos, mas porque Jesus morreu em nosso lugar e nós cremos nele. Nós nos rendemos ao seu amor. Nós reconhecemos o seu senhorio nas nossas vidas. Faça isso, querido. Invoque o nome do Senhor e diga: Senhor, eu quero receber a redenção. Eu me rendo ao teu amor. Eu quero ter a minha vida nas tuas mãos. Eu quero ter essa paz de saber que o Senhor passa comigo nesse tempo. Nos momentos de dificuldade, de alegria e de dificuldade, o Senhor está presente. Entrega o teu caminho ao Senhor. Com as suas palavras, diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador e Senhor. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero erguer a minha cabeça, crendo que a minha redenção se aproxima, que a história está nas tuas mãos, mas eu quero que a minha história pessoal, a história da minha família esteja nas tuas mãos. Vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado, Senhor, porque mesmo num tempo tão difícil, nós podemos erguer a cabeça exultando, erguer os olhos, porque a nossa redenção se aproxima. E Senhor, isso seria impossível se não fosse o sangue de Jesus, se não fosse esse sangue nos redimindo, nos comprando de volta, pagando a nossa dívida, nos libertando do domínio do pecado. O Senhor Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos libertos no sangue de Jesus, sangue precioso, de um cordeiro sem defeito, sem mácula. Senhor, se alguém em casa agora, ou que vai ouvir no outro momento, que ainda não tem essa paz,
que ainda não pode exultar e erguer a cabeça, Senhor, que hoje seja o tempo, que esse seja o momento desse encontro, dessa entrega, desse reconhecimento da obra de Cristo, pela fé, se apropriando desse sangue precioso, sendo regenerado pelo Teu Espírito. Opera a regeneração, Espírito Santo, e converte esses corações ao Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. É o Senhor quem regenera e que opera a conversão. Que a Tua unção visite cada vida agora, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.